Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Esse aqui é o 20º vídeo que a gente está fazendo. Brincadeira. A gente veio falar de um tema um pouco forte, um pouco pesado, né? Os outros vídeos a gente ouviu falar de amor, o outro de perdão. E esse vídeo é um tema um pouquinho mais pesado. Nós vamos dizer para vocês sobre o pecado. Vamos começar dizendo o que é o pecado. Segundo o dicionário, o pecado é uma violação de um preceito religioso. Também pode ser considerado uma desobediência a qualquer norma ou preceito, uma falta ou um erro. E para deixarmos agora voltados aos nossos assuntos, do grupo, ao que nos fortalece hoje em dia, nós vamos deixar aqui uma passagem, que é o Salmo 19, do versículo 8 ao 10. Você quer ler? Salmo 19, versículo 8 ao 10. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos eternamente. É isso. Então, o que a gente tem a dizer sobre esse salmo, Que a lei de Deus é única, Não são só apenas os 10 mandamentos que Deus deixa para que seguíssemos. Ele nos ensinou de todas as maneiras possíveis o que é o certo. E um pecado não justifica o outro. Como, por exemplo, aqui, como nós somos um casal. Digamos que o Ícaro venha a me trair, é um exemplo que a gente tinha pensado. E aí eu, muito brava, vou trair ele novamente. Vou trair ele de volta, aliás. Não te trair pra ser novamente, tá? Ele vem, me trai e eu descubro, eu vou lá e traio ele, porque ele me traiu primeiro. Isso não justificou o meu pecado. Isso não diminuiu o meu pecado, Ele... o pecado, ele tem o seu peso por si só. E... como que eu posso dizer? Eu sabendo que aquilo era errado, mesmo assim, eu fui e fiz. Isso não se aplica apenas, no caso aqui a gente citou como a traição, isso já é um dos mandamentos, mas a gente até estava conversando, coisas do nosso dia a dia hoje nos levam a pecar. Tudo que é errado e fazemos mesmo assim, nos leva a esse lado. Por exemplo, quando você rouba um sinal da internet, do Wi-Fi, quando você tem o gato net na sua casa, quando você está no mercado, como hoje mesmo nós presenciamos, e você tá com aquele mercado cheio e aí você tenta tirar proveito. Eu com o João no carrinho, e aí eu fui para um caixa preferencial, porque ele já estava chatinho de sono, e os caixas preferenciais estavam lotados. E por incrível que pareça, nenhuma pessoa era preferencial, ou pelo menos não aparentava. Mas então, nesse momento, quando eu tô com pressa para pagar uma conta, encontro alguém na fila da lotérica, na fila do banco, e entro na frente dessa pessoa, poxa, deixa eu passar aí na sua frente. Eu estou sendo desonesto com aquelas pessoas no restante da fila. E às vezes a gente cobra tanto da política, Os políticos corruptos que só roubam, roubam, roubam. Mas o que eu estou fazendo de diferente? Se quando eu tenho uma oportunidade eu tiro o proveito, né? E você quer acrescentar? Você tava falando mais no outro vídeo e agora eu comecei a falar. Pois é. Não, então, só, tipo assim, realçando, a origem do pecado.
O pecado ele se originou desde o princípio, desde lá de Gênesis, né? Ou até mesmo antes de Gênesis. Mas em Gênesis, Deus dá uma ordem a Adão, né? E fala, ó, de todo fruto comereis, mesmo, menos da árvore da sabedoria e da vida, né? E quando chegou Eva, né? A serpente corrompeu Eva lá, que falou para comer da árvore. Ela comeu e deu para Adão, né? Eu tinha falado com a Fê que Adão, eu creio que Adão ele teria, né? Essa escolha de falar, não, não quero. Mas ele comeu, ele desobedeceu a uma ordem de Deus. E Deus, quando percebeu isso, né, pegou e tirou eles do Éden. E nesse momento, houve a separação do homem com Deus, né? E por causa de uma desobediência. E o que a gente leu sobre o significado do pecado antes. Uma desobediência a qualquer norma ou preceito. E foi uma norma instituída por Deus. E Adão desobedeceu, né? E separou, falou, a partir de agora você não entra mais aqui no reino do Éden, né? E colocou um anjo com a espada que ficava em volta aí para guardando aquele lugar. E houve essa separação. Então eu creio que o maior peso do pecado é a separação que ele proporciona nós com Deus, né? Nós sermos separados dele, né? Tem uma parte de Isaías 59, do 1 ao 2, a Fê vai ler para nós, né? Que fala sobre isso. Vocês viram como é o mal da humanidade, né? Se justificar no pecado, que até falando de Adão, ele inclui que a culpa foi de Eva, que culpou o homem, tá vendo? O homem só pecou por culpa da mulher, não tá vendo? Foi culpa da serpente. Brincadeira, gente. Vamos lá. Isaías 59, do 1 ao 2. Veja, o braço do Senhor não ficou curto para salvar, nem seus ouvidos ficaram surdos para ouvir. Ao contrário, foram as culpas de vocês que acabaram se transformando num abismo que os separa do seu Deus. Por causa dos erros de vocês, o Senhor escondeu o rosto para não mais ouvir. Ou seja, né, o nosso pecado envergonha a Deus, porque ele nos fez a sua semelhança. E a partir do momento que nós pecamos, nós estamos envergonhando a Deus. Ele está nos separando da nossa salvação, né? E o Ícaro até ia deixar uma reflexão para vocês, mas deixa o nome do livro. Deixa o nome do livro, quem quiser ler. Ah, tá. Nas Garras da Graça de Max Lucado. Eu não vou ler, não vou falar que eu fiz isso da última vez e não deu tempo. Tá? O vídeo então, ficou assim, extremamente grande. Grande. Aí a gente está refazendo esse vídeo para poder tentar encurtar mais o nosso devocional. E fala sobre isso, né? Sobre a separação que houve por uma falta, por uma falha, por uma desobediência, né, de Deus. E sobre esse versículo que a Fê leu, tem uma parte que fala assim, no meu livro de estudo, ele fala, ó, o pecado ofende nosso Deus santo e nos separa dele, pelo fato de Deus ser santo. Ele não pode ignorar, desculpar ou ignorar o pecado, como se este não tivesse importância. O pecado separa as pessoas dele, formando um muro que isola Deus do povo que ele ama. Não é de admirar que esta longa lista de terríveis pecados faça com que Deus se ire e o obrigue a olhar para o outro lado. As pessoas que morrem em suas vidas são de pecados não perdoados se separam eternamente de Deus. Deus quer que elas vivam com Ele para sempre, mas não pode levá-las à sua presença a menos que seu pecado seja removido. Você já confessou o seu pecado a Deus, permitindo que Ele o remova? O Senhor pode lhe salvar se você se voltar a Ele, né? Então, ele fala aqui que Deus quer que todas as almas sejam vivas, né?
Deus quer que elas vivam com Ele para sempre. E na palavra de Deus fala, né, que Jesus Cristo é o caminho e a salvação. E quem crê nele terá a vida eterna, né? Então, eu creio que nossos pecados foram justificados na cruz do Calvário. Mas não podemos continuar. A partir do momento que pecamos e somos absolvidos, né, vamos dizer, absolvidos desse pecado, nós não podemos mais pecar. O pastor Arnaldo sempre falava da parte da mulher adúltera, né? Que todos queriam apedrejar aquela mulher, mas aí Jesus pega e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra nenhuma, porque todos eram pecadores, todos tinham pecados. Apenas Jesus. O único, exato, o único era Jesus, que não tinha pecado nenhum. E ele vira para aquela mulher e fala assim: ninguém te condenou. Quem sou eu? Eu não irei te condenar. Mas vá e não peques mais. Então, naquele momento, ele estava dizendo a ela: não peques mais. Esse pecado você está absolvida. Não peques mais. A partir de agora, não cometa esse pecado que você fez e nem cometa mais nenhum pecado. Entendeu? Pois o pecado que eu falei, o pecado nos separa de Deus. E o que Deus quer é união, que nós nos unimos a Ele. Tem uma parte de João, da oração de Jesus, que Jesus fala na sua oração que ele quer que nós sejamos um com o Pai, um com Ele, como Ele é um com o Pai. Né? E essa é a vontade de Deus. E foi por essa vontade de Jesus que ele se entregou na cruz, que ele passou todo aquele sofrimento, aquela dor, para que nós nos ligássemos ao Pai, nos ligássemos a Ele. Quando você falou sobre oração, até mesmo no nosso Pai Nosso, já tem o pedaço onde Jesus nos ensinou, né? Quando ele ensinou a nós, quando ele ensinava aos discípulos a maneira de orar, onde ele instituiu o Pai Nosso, né? Uhum. Ele já diz, para alguns, né? Perdoai as nossas ofensas, para vocês, perdoai as nossas dívidas. Exato. Assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu, ou assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Então, ele já pediu para que, né, nos arrependêssemos e para que fôssemos perdoados, né? E o que acontece é que Deus já sabia que nós sempre estaríamos pecando. E como falamos hoje de manhã, nós já viemos do pecado, nós já viemos de um ato pecaminoso, né? E Deus sabe que nós a todo momento iremos pecar. Então o que eu vou fazer? Né? Eu já estou condenado. Então, mas mesmo que eu fique 24 horas numa igreja, mesmo que eu tenha a Bíblia comigo 24 horas por dia, eu ainda vou pecar. Mas se eu tiver essa intimidade com Deus, se eu me aproximar de Deus, quanto mais, eu falei isso pro Ícaro, quanto mais você vive o ensinamento de Deus, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais prazeroso se torna e mais vontade de conhecer e mais vontade de viver você tem. Vocês devem saber disso como ninguém. E mais longe do pecado, né? Exatamente. Quanto mais você está na presença de Deus, mais longe do pecado a gente está. E aí fala sobre... De João? Pode ser. Aí a gente deixou mais uma passagenzinha. Segura ele aqui, senão ele vai bater a coxinha. A gente vai falar de João 3, versículo 16. Onde todo mundo já deve conhecer, é um versículo muito conhecido, né? Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Foi exatamente como o Ícaro falou, né? Que os nossos pecados já ficaram lá na cruz, quando Jesus morreu por nós. Uhum. E É isso aí. tem mais alguma coisa? Ok, vai.
finaliza com o salmo? Pode finalizar com o salmo. Então, mais uma última passagem, porque essa eu fiz questão de colocar, que enquanto eu estava procurando o que falar, né, nesse vídeo, eu só me satisfiz realmente do que falar quando eu li esse salmo, que é o Salmo 20, no versículo 6 ao 10. Agora que sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu. Desculpa, eu vou ler novamente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. Ou seja, quando estamos na presença de Deus, Ele nos atende, Ele ouve o nosso clamor. E então, se nós estamos próximo dele, como já dissemos aqui, nós estaremos então sempre livres de estar pecando, sempre vivendo de uma maneira onde seria muito mais fácil de não pecar. Eu acho que era isso que a gente tinha a dizer, até porque a gente já tentou dizer muito mais coisas aqui e nós gostamos de falar muito. Pois é, não deu. Mas aí a gente aproveita para fazer algo diferente aqui também. Nós não vamos dizer a próxima dupla lá no grupo. Aqui nós vamos fazer aquele velho ditado, quem vier verá, quem, né? Algo assim, é tipo Chapolin, Chaves agora. Mas então, você que está assistindo o vídeo, sabendo agora quem vai ser a nova dupla, não vai comentar lá, apesar que todo mundo já sabe, né? Mas nós não vamos anunciar no grupo. Ainda vai falar aqui agora. E a próxima dupla é... E agora? A próxima dupla é... Jailton e Aline. Não. Não, é o Jailton e a Vitória. Vocês dois. Ok? Então a gente espera aí uma mensagem muito edificante de vocês. E esperamos que a nossa mensagem, assim como Deus tocou no nosso coração, que a princípio, quando o Ícaro escolheu o tema, eu não tinha gostado muito, mas hoje, no domingo de Páscoa, logo de manhã, eu já me senti tocada em dizer essas coisas. E eu espero que tenha tocado aí em vocês como atingiu a gente aqui também. Ok? Gente, uma boa noite a todos. Quer dizer, bom dia, né? Tem gente que vai ver de dia. Sim. É isso aí, uma boa semana pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém. E vamos firme e forte aí nesse grupo aí. Vamos fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? Tchau, gente. Tchau.